Fala galera braba da astronomia, nesse vídeo a gente vai responder a prova da OBA de 2021 do nível 3, tá? Vamos responder as questões de astronomia e no próximo vídeo a gente responde as questões de astronáutica. Não esquece de deixar um like aí embaixo, se inscrever no canal e clicar no primeiro link aí da descrição para você conhecer o curso de astronomia para Olimpíadas Científicas, tá? Bora lá! Você vai perceber que aqui nessa prova as respostas verdadeiras geralmente vão estar sempre no começo, tá? Porque eu peguei essa prova do gabarito que tem lá na UBA. Mas a gente vai analisar aqui cada questão. Primeira questão. O brilho de uma estrela depende da distância dela até nós, tal qual uma lâmpada, que quando próxima de nós, brilha mais do que quando longe. Para nós que vivemos na Terra, o Sol é a estrela mais brilhante do céu. Mas a estrela Antares, a mais brilhante da constelação do Escorpião, mostrada na figura, é muito maior do que o Sol. Antares tem diâmetro quase 900 vezes maior do que o Sol, ou seja, é uma supergigante da cor superficial vermelha. Aqui a gente tem a constelação do Escorpião, ó, e bem aqui a gente tem a estrela Antares. Coloque V ou F nas afirmações abaixo. Para nós, o Sol é a estrela mais brilhante do universo porque está mais perto da Terra? Sim, verdadeiro. Só porque o Sol é a estrela mais próxima da Terra que ele é a estrela mais brilhante. A gente viu, inclusive, no vídeo passado, nas questões de astronomia, que tinha uma questão parecida sobre brilho e luminosidade. Vamos relembrar aqui. A luminosidade da estrela é dada por essa fórmula aqui, ó, 4π sigma, que é a constante de Stefan-Boltzmann, vezes o raio da estrela ao quadrado, vezes a temperatura dela elevada à quarta potência. Ou seja, a luminosidade é uma característica própria da estrela, que depende apenas do raio e da temperatura dela. Isso não muda com a distância. Já o brilho ele está associado ao fluxo luminoso, então ele vai sim depender da distância. O fluxo é a luminosidade sobre 4π d ao quadrado. Antares brilha menos do que o Sol porque está muito mais longe que o Sol. Verdadeiro também. Se o Sol estivesse na mesma distância em que está Antares, ele seria pouco brilhante. Sim, como a gente viu aqui, ó, Antares tem um diâmetro quase 900 vezes maior do que o Sol. Então, esse raio aqui, ó, seria muito maior, a luminosidade dela seria muito maior. Então, o Sol seria pouco brilhante próximo a ela. O Sol brilha mais porque Antares é mais quente. Não, essa aqui está falsa. Como a gente já viu, isso aqui está associado com a distância. O brilho das estrelas depende das constelações nas quais elas estão. Também está falso. Próxima questão. A estrela Betelgeuse está a aproximadamente 720 anos-luz da Terra e a estrela Antares está a aproximadamente 605 anos-luz da Terra. Ambas são supergigantes vermelhas com diâmetro aproximadamente 900 vezes maior que o Sol. Antares tem temperatura superficial de 3.500 Kelvin e Betelgeuse é 100 Kelvin mais quente do que Antares e brilha mais. Então é 3.600 Kelvin, né? Coloque V ou F na frente de cada afirmação abaixo. A luz que chega de Betelgeuse saiu dela há 720 anos. Sim, verdadeiro. Anos-luz é uma unidade de distância. É a distância que a luz percorre em um ano. Então, Betelgeuse, como a gente viu aqui no enunciado, está a 720 anos-luz de distância. Ou seja, a luz que vem dela demora justamente 720 anos para chegar aqui na Terra. Se acontecer alguma coisa com ela agora, nesse exato momento, por exemplo, se ela explodisse, a gente só veria esse fenômeno daqui a 720 anos. Por isso que tem aquela coisa da gente dizer que quando a gente olha para as estrelas, a gente está olhando, na verdade, para o passado. Se virmos hoje que Betelgeuse explodiu numa supernova, de fato ela explodiu há 720 anos, justamente o que eu acabei de falar. Verdadeiro. Se Antares e Betelgeuse explodirem em supernovas no mesmo instante, vai nos parecer que Antares explodiu primeiro.
Sim, porque ela está mais próxima, ela está a 605 anos-luz. Então a luz desse evento vai chegar mais rapidamente, na verdade não mais rapidamente, mas vai chegar mais cedo aqui na Terra. Então as três primeiras estão verdadeiras. As estrelas Antares e Betelgeuse pertencem à mesma constelação de Órion. Não, Betelgeuse pertence à constelação de Órion e Antares, como a gente viu na questão anterior, pertence à constelação do Escorpião. A luz emitida por Antares e Betelgeuse chegam instantaneamente na Terra. Não. Como a gente viu, elas demoram esse bocadinho aqui de tempo para chegarem aqui na Terra. O Sol é o único astro do Sistema Solar que tem luz própria. Todos os demais refletem a luz dele. Coloque F para falso ou V para verdadeiro nas afirmações abaixo. O Sol é o astro mais brilhante do Sistema Solar? Sim, verdadeiro. Tanto que quando está de dia nós não vemos nenhum astro no céu além do Sol. Só a Lua às vezes, dependendo da fase. A Lua cheia, quando visível, é o segundo astro mais brilhante do céu? Sim, também é verdadeiro. A Lua quarto crescente, quando visível, é o segundo astro mais brilhante do céu. Olha só, isso aqui é uma pegadinha. A gente acabou de marcar que a Lua cheia é o segundo astro mais brilhante do céu. Aí você pode pensar, a Lua quarto crescente não vai ser o segundo. Mas na verdade sim, vai ser o segundo astro mais brilhante do céu. Porque aqui a gente está falando do momento. Então, quando a Lua estiver na fase de quarto crescente, a gente vai considerar apenas essa fase. A gente não vai estar considerando a Lua cheia. Então, em quarto crescente, ela ainda vai ser o astro mais brilhante do céu. O Sol visto da Terra ou de Marte tem o mesmo brilho? Não, essa aqui está falsa. A gente viu que o brilho depende da distância. Marte e a Terra têm uma distância diferente com relação ao Sol. Marte está mais distante, então em Marte se veria o Sol com menos brilho. O Sol é o astro mais brilhante do céu porque é a maior estrela do universo? Também está falso. A gente já viu que é porque ele está muito próximo da Terra. Agora uma questão sobre lei de Kepler. A primeira lei de Kepler, também chamada de lei das órbitas, descreve os movimentos dos planetas, luas, cometas e satélites artificiais em torno dos astros nos quais orbitam. A primeira lei de Kepler para os planetas diz o seguinte: a órbita de cada planeta é uma elipse, estando o Sol num dos focos. A primeira lei de Kepler para os satélites de Júpiter diz o seguinte: a órbita de cada lua de Júpiter é uma elipse, estando Júpiter num dos focos. E para os satélites de Saturno diz o seguinte: a órbita de cada lua de Saturno é uma elipse, estando Saturno num dos focos. Então, isso sempre muda de acordo com o referencial que você está tomando. Agora a gente tem que assinalar a mesma expressão, só que para a Terra e os seus satélites artificiais. Você já pode imaginar qual é a resposta. É justamente seguindo a mesma lógica dos exemplos aqui no enunciado. A primeira lei de Kepler vai dizer o seguinte: a órbita de cada satélite artificial da Terra é uma elipse, estando a Terra num dos focos. Então o item correto é o item A. Quando a Lua está em sua fase cheia ou nova e acontece dela estar próxima do ponto mais próximo da Terra em seu movimento em torno do nosso planeta, sucede o que ficou conhecido como superlua. Quando acontece dela estar no ponto mais afastado da Terra, dá-se o nome de microlua. Como não podemos ver a superlua nova no céu, vamos nos referir à superlua cheia apenas como superlua. No dia 26 de maio de 2021, esse fenômeno aconteceu e tivemos a segunda superlua de 2021. A primeira ocorreu no dia 27 de abril. Assinale a expressão que explica corretamente a definição da superlua e o local onde ela vai estar em sua órbita. Aqui no canal a gente tem uma aula sobre sistema Terra-Lua em que eu falo sobre esse fenômeno da superlua. Também tem aula sobre leis de Kepler, tem aula sobre várias outras coisas. Eu vou deixar aqui em cima um card com a playlist de aulas de astronomia aqui do canal. A resposta dessa questão está no próprio enunciado. Aqui no enunciado a questão fala que a superlua ocorre quando a Lua está no perigeu
ou seja, é o ponto mais próximo da Terra, e está na fase cheia. Então o item correto é o item A. A superlua ocorre sempre que a Lua está no perigeu? Não, porque às vezes ela pode estar no perigeu, mas estando na fase nova. E aí a gente não vê ela no céu, porque ela está na mesma direção que o Sol. A superlua ocorre na fase cheia quando está no perigeu ou no apogeu? Não, é só quando está no perigeu. A superlua só ocorre em abril e maio? Não. E a superlua só ocorreu em 2021? Também não. O item correto é o item A. A figura abaixo, retirada do Stellarium, mostra o horizonte leste, local onde nasce o Sol, no dia 26/5/2021, noite da superlua cheia, conforme visto na cidade do Rio de Janeiro, às 20 horas. Todos os planetas, além do Sol e da Lua, se movem numa rodovia estelar, ou perto dela, chamada de eclíptica da data, mostrada na figura. Baseado na figura, coloque F ou V nas afirmações abaixo. A Lua nasceu ao sul do ponto cardial leste. Está aqui a imagem um pouco maior. Está aqui o ponto cardial leste. E a gente vê que sim, a Lua está um pouco mais ao sul. Ó. Aqui é o ponto cardial sul. Então ela está mais ao sul do ponto cardial leste. Então essa aqui está verdadeira. A Lua está cruzando a constelação de Ofiuco. Sim, aqui a gente vê a área da constelação de Ofiuco. Ó. Lembrando que constelações são áreas no céu. Então está aqui toda a área de Ofiuco, ó, e a Lua está passando por ela. Então aqui está verdadeiro. Como a Lua nasce cada dia cerca de 50 minutos mais tarde, no dia seguinte, na mesma hora, ela estará na constelação de Sagitário. Vamos lá. Se ela todos os dias nasce 50 minutos mais tarde, na mesma hora, ela vai estar um pouco mais abaixo, já que ela nasceu um pouco mais tarde. Então sim, ela vai estar aqui na constelação de Sagitário. Essa diferença de horário quando a Lua nasce está associada com o movimento próprio da Lua. A gente também tem uma aula sobre isso no canal. Como a Lua nasce cada dia cerca de 50 minutos mais tarde, no dia seguinte, na mesma hora, ela estará na constelação de Escorpião ou Libra. Não, porque Escorpião ou Libra estão aqui acima da posição atual dela. Então essa afirmação está falsa. E a Lua nasceu ao norte do ponto cardial leste. Não, a gente já viu que foi ao sul do ponto cardial leste. A figura abaixo, retirada do Stellarium, mostra o horizonte sul no dia 28/5/2021, conforme visto na cidade do Rio de Janeiro, às 20 horas. A figura é essa daqui, ó. O equador terrestre é o círculo que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. O equador galáctico é um plano que divide a galáxia em duas partes. A linha do meridiano local sai do ponto geográfico norte, passa pelo ponto onde você está e termina no polo geográfico sul. Prolongando o eixo de rotação da Terra, ele fura o céu de um lado no polo celeste norte e do outro no polo celeste sul. O meridiano celeste local sai do polo celeste norte, passa pelo zênite, ponto sobre a sua cabeça, mais um céu, e termina no polo celeste sul. O círculo circumpolar mostra as estrelas que estão sempre acima da linha do horizonte. Olha só, ele deu uma descrição aqui completa dessa imagem que a gente está vendo aqui, né? Uma descrição sobre várias linhas na esfera celeste. É muito importante que você tenha assistido às aulas de esfera celeste, tenha feito os exercícios para não ficar perdido com relação a isso aqui, porque são realmente muitos pontos. A gente tem o meridiano celeste, o equador galáctico, a linha do horizonte, os polos celestes, então é bastante coisa. Mas, baseado na figura, coloque F para falso ou V para verdadeiro nas afirmações. Na figura, prolongando-se os segmentos de retas das bordas de qualquer constelação cercadinho, elas interceptam o polo celeste sul. Vamos ver, ó. A gente está falando aqui dos segmentos de reta. Então é, por exemplo, esse daqui, ó. Esse daqui, todos esses segmentos de reta. E se a gente prolongar eles, a gente vê que sim, realmente eles interceptam o polo celeste sul. Vou até mudar aqui a cor, ó. Se a gente prolongar todos esses segmentos de reta
das bordas das áreas das constelações, a gente sempre vai encontrar o Polo Celeste Sul. Então essa aqui está verdadeira. Para o observador do Rio de Janeiro, em algum momento do dia, toda a constelação do Cruzeiro do Sul fica abaixo da linha do horizonte. Como a gente viu no enunciado, esse círculo vermelho aqui é o círculo de estrelas circumpolares. O que quer dizer que elas nunca ficam abaixo do horizonte, elas sempre estão acima do horizonte, já que toda a esfera celeste vai rotacionar em torno do Polo Celeste Sul. Então, o Cruzeiro do Sul, como ele está fora desse círculo circumpolar, em algum momento ele vai sim ficar completamente abaixo do horizonte. Então essa afirmação está verdadeira. A estrela que representa o Distrito Federal na bandeira do Brasil pertence à constelação do Octante, a qual está sempre acima do horizonte. Vamos lá, a constelação do Octante está bem aqui, Como ela está dentro desse círculo circumpolar, sim, ela está sempre acima do horizonte. O Sol sempre é observado sobre o Equador galáctico. Não, o Sol sempre é observado sobre a eclíptica, tá? É o caminho que o Sol faz na esfera celeste ao longo de um ano. Então essa aqui está falsa. E a linha do meridiano celeste local está sempre sobre a constelação do Cruzeiro do Sul. Também não. Ela está sempre sobre o nosso zênite. O meridiano local é o meridiano que passa pelo nosso zênite. Então essa aqui também está falsa. Aqui tem a imagem um pouco maior, caso você queira ver. Com isso nós terminamos as questões de astronomia. No próximo vídeo a gente faz as questões de astronáutica. Um grande abraço e eu te espero lá.